noite, pessoal. Como que... Vocês me dão um feedback sobre o áudio aí, se tá saindo bem, tá? Quem estiver acompanhando aí. Se der pra ir já compartilhando também com o pessoal aí, a gente vai falar sobre depressão aqui hoje. Vocês me dão um feedback sobre o áudio aí, se tá saindo bem, tá? Quem estiver acompanhando aí. Se der pra ir já compartilhando também com o pessoal aí, a gente vai falar sobre depressão aqui hoje. Vocês me dão um feedback sobre o áudio aí, se tá saindo bem, tá? Quem estiver acompanhando aí. Boa noite, Dimas. Tudo bem, cara? Como que tá as coisas aí? Boa noite, Eduardo. Como é que o senhor tá? Tudo bem? O áudio tá saindo muito baixo aí? Boa noite, Eduardo. Como é que o senhor tá? Tudo bem? O áudio tá saindo muito baixo aí? Bom, conforme o pessoal vai entrando aí, pessoal, se depois vocês tiverem algumas perguntas para fazerem, tá? Um dos motivos de eu estar fazendo essa live é porque, assim, cada vez mais que eu tenho falado sobre esse assunto, eu tenho me assustado um pouco, porque tem muita gente sofrendo, de depressão, de ansiedade, assim como outras coisas, outros transtornos também, né? É, eu vou fazer a live, depois as pessoas que estiverem acompanhando aí, tá? Eu vou pedir para vocês depois fazerem as perguntas para mim não perder que eu tô sozinho, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre o que é depressão, quais os sintomas, quais tratamentos, né? De novo, porque eu tenho me preocupado muito com as pessoas que têm aparecido tanto no meu consultório, tanto nos meus plantões psicológicos e também, né, durante as entrevistas que eu dou às vezes, tá? Dizer que Pitangueiras está me assustando a quantidade de pessoas com depressão, ansiedade, também a quantidade de pessoas que têm tirado a vida. Hoje, durante o dia, eu fiz um bate-papo com algumas mulheres no CREAS aqui de Pitangueiras e todas as mulheres que estavam lá, todas já faziam tratamento de depressão, tá? Boa noite, André, tudo bem, cara? Bom, primeira coisa, quando a gente fala de depressão, se vocês hoje procurarem aí no Google sobre depressão, os dados, os números de pessoas depressivas, vocês vão ver, vão se deparar com alguns números que vão estar mais ou menos assim: 100% dos países que fazem o controle sobre a depressão e o suicídio, 100%, 87% desses países, da década de 70 para cá, esses países têm reduzido drasticamente a quantidade de suicídio, tá? Eles têm reduzido 87% desses países. Quais são esses países? Ucrânia, Rússia, Japão ou China também, tá? Nesses países, apesar de a gente estar assustando com a quantidade de suicídio, esses países, após o último estudo que saiu há 2 semanas, esses países têm reduzido drasticamente a quantidade de suicídio, tá? Todos têm em comum, quando tem suicídio, todos em comum têm a questão da depressão, todos em comum, tá? Mas esses países têm reduzido como? Né? Se 87% desses países têm reduzido, 17% desses países têm aumentado. E o Brasil, infelizmente, está nos dados 17%, né, das pessoas que têm perdido a vida por suicídio, a gente tem aumentado. Os países que têm reduzido, o que fez reduzir essa quantidade de depressão e também
O que tem feito esses países terem reduzido essa quantidade de suicídio? É, são políticas públicas, tá? Pitangueiras, infelizmente, a gente peca um pouquinho disso, não só pitangueiras como o Brasil. Por exemplo, a Rússia, o grande problema, o que eles identificaram na Rússia? Que o grande problema na questão de suicídio e depressão era o álcool. Que o governo russo fez? Taxou o álcool começou a ficar mais caro, então as pessoas pararam de tomar então bebida alcoólica, deu uma diminuída. Já a China é o único país, tá, no mundo que a gente tinha mais suicídio em mulheres do que em homens. Todos os outros países, a maioria dos suicídios são em homens, mas a China tinha mais suicídio em mulheres. Por quê? Na China, eles entenderam o seguinte: as mulheres geralmente se suicidavam com agrotóxicos, tá? Com esses agrotóxicos que a China fez sobre isso? Pegou e proibiu os agrotóxicos. O que o Brasil fez? Os mesmos agrotóxicos que são proibidos na China, hoje são liberados aqui no Brasil. Então, a China fez a contramão do que as pessoas dos outros países que o Brasil está fazendo. Ao invés do Brasil proibir, ele liberou. A China proibiu. Ucrânia, lá na Ucrânia, que era maior, por que tinha maior quantidade de suicídio e depressão? Um dos motivos era todas as pessoas lá têm muito problema com o desemprego. Então o governo fez o quê? Todas as pessoas que são desempregadas lá recebem um auxílio do governo até conseguir um novo emprego, tá? Mas aí vocês vão entender mais ou menos. Eu só quis trazer esse dado que é muito importante e faz muito sentido com a questão da depressão, tá? Quando a gente fala de depressão, o que me preocupa é isso, é a falta de informação que as pessoas têm. Apesar das pessoas acharem que depressão é só pessoa que fica triste, desanimada, isolada, muito pelo contrário, existem vários tipos de depressão. Existe o depressivo que é ansioso, existe o depressivo que é aquele mais deprimido, isolado, existe o depressivo que é aquele que tudo que faz quer suprir com o trabalho, quer trabalhar demais, né? Quer ocupar o tempo com o trabalho. Existe aquele depressivo que vive querendo sair, sai de segunda a sexta, se deixa, segunda a sábado, segunda a domingo, tá querendo sair, tá querendo toda hora estar ocupado com alguma coisa. Existe aquele depressivo que é o mais choroso, tá? Por que eu tô dizendo isso? Já para quebrar um estigma que muita gente fala, às vezes acaba julgando as pessoas com depressão. Tal fulano é depressivo, tal fulano é isso, tal fulano é aquilo. Mas nem todo depressivo ele é deprimido e vai ficar em casa, na cama, vai ficar isolado. Tem aqueles depressivos que são diferentes, são aqueles que são mais funcionais. A gente fala que é aquela depressão mascarada, que são pessoas que estão rindo toda hora, são pessoas que se deixar, tá sempre de alto astral, tá? Até porque tem vários tipos de depressão. Então, eu já tento quebrar aqui com vocês alguns estigmas, paradigmas de que achar que depressivo é aquele que vive chorando nos cantos, aquele que não é nada animado. Muito pelo contrário, às vezes o depressivo também é aquele animado, também é aquele que vai rir, também é aquele que vai tirar sarro, também é aquele que vai estar sempre agitado, mas só ele sabe o quanto ele está mal quando ele fecha a porta do teu quarto, quando ele pega o teu carro e vai embora para tua casa sozinho, quando ele coloca a cabeça no travesseiro e lembra de tudo, vem o desânimo, vem aquela questão de não querer fazer mais nada, perda de interesse. Então aí a gente começa a quebrar esse preconceito de achar que depressivo é só aquele que fica isolado, é aquele que quer ficar deitado. Muito pelo contrário, no meu consultório eu já tenho visto muitos pacientes que às vezes têm depressão, mas são aquelas pessoas que parece ter um alto astral, né? Tá sempre rindo, tá sempre tentando interagir, mas justamente porque não suporta ficar sozinho, tendo aquele demônio, né? Aquela coisa de ficar sozinho. Então são essas pessoas também que podem sofrer de depressão. Algumas causas de depressão, eu tenho visto muito no meu consultório isso. Todos os meus pacientes chegam no meu consultório, eu sempre recomendo fazer exames médicos. Eu estou vendo que tem bastante mulher acompanhando a live aqui. Por exemplo, as mulheres elas têm 2 vezes mais depressão do que homens. Em qual período? Da menarca até a menopausa.
que é isso? Da primeira vez que menstrua até a última vez que menstrua, a mulher ela tem 2 vezes mais depressão do que os homens, tá? Isso é um fator biológico. Tem um fator biológico, que é a questão do hormônio, essa menarca aí, às vezes a adolescente começa a ter a menarca muito mais cedo, às vezes a mulher que tem a menopausa mais cedo também, tá? Isso é uma questão biológica. Eu sempre peço para meus pacientes fazerem exames, porque tem muitos pacientes que tratam depressão há muito tempo, tá? Com antidepressivo e não faz efeito. Às vezes, se fizer um exame médico simples, um check-up, e um exame sobre os hormônios, todos nós temos uma glândula chamada tireoide, fica nessa região aqui, é como se fosse uma borboleta. E é ela que é responsável por regular nossos hormônios. Por exemplo, algumas mulheres que apresentam hipotireoidismo vão ter muitos sintomas depressivos, tá? E às vezes vão tratar como depressão muitos anos, com medicamento, coisa e tal, e às vezes não consegue um sucesso nesse tratamento, porque está tratando um sintoma e não causa. Por isso que é importante, mulheres principalmente, fazer exames, procurar estar sempre se fazendo exames periodicamente, 6 meses, é muito importante por conta disso. Algumas mulheres sofrem aí de transtorno depressivo por conta da questão da alteração da glândula tireoidiana, né? Além de outros problemas, por exemplo, a gente sempre cita que existem 2 tipos de depressão específica, uma de dentro para fora e uma de fora para dentro. Essa depressão que eu estou dizendo para vocês, a questão do hipotiroidismo, às vezes uma desidratação, pessoas que não bebem água regularmente, pessoas que têm problemas de fibromialgia, às vezes são alguns problemas internos, lembrando que na maioria dos casos as pessoas têm uma predisposição genética, a genética está muito influenciada, influencia muito nessa questão da depressão também. Geralmente os pacientes que têm depressão vão relatar que os pais, ou tios, ou avós estão sofrendo ou sofreram com depressão. Se não sofreram com depressão, às vezes eles vêm dizendo assim: ah não, lá em casa não tem ninguém que tem depressão não, mas o meu pai ou o meu tio, as pessoas tinham problema com álcool e drogas. Ou seja, isso é um sintoma, né, da depressão. Então é importante você saber o histórico, entender a sua questão. Porque senão a gente às vezes fica tratando sintoma há muito tempo, tá? E sofrendo com sintomas, porque a gente precisa tratar a causa. Uma outra questão importante para a gente pensar nessa depressão de dentro para fora. As pessoas geralmente, nos dias de hoje, se alimentam muito mal e dormem muito mal, tá? Hoje nós sabemos que toda alimentação que a gente come durante o dia e a noite vai se transformar, a gente vai dormir. A gente precisa ter um sono de pelo menos 7 a 8 horas de sono regular. A gente come durante o dia, toda a comida que a gente come vai se transformar em carboidrato. Esse carboidrato, lá pelas 7 da manhã, quando a gente tem um sono regular, ele vai se transformar num aminoácido chamado triptofano. Esse triptofano, quando a gente levanta de manhã, que dormiu bem, e tem um contato ocular da retina com o sol, que é a vitamina D, esse aminoácido vai se transformar no hormônio que é da disposição. Por isso que muita gente fala assim, toda vez que eu acordo mais cedo, eu aproveito melhor o dia, eu fico mais animado, e quando eu acordo, eu fico muito tempo na cama, geralmente eu quero ficar mais na cama por conta disso. Esse aminoácido vai se transformar em serotonina, que é o hormônio da alegria, da disposição, e aí depois, tá? Lá pro meio-dia, 11 horas da manhã, hora que você vai se alimentar de novo, essa serotonina vai se transformar em melatonina. E aí vocês vão sentir aquilo que todos nós sentimos depois do almoço, sono. Então, todo dia tem que ter esse círculo aí saudável. Então a gente já começa a explicar porque muitos adolescentes, muitas pessoas hoje estão com depressão e ansiedade. Por quê? Não tem esse círculo aí, né, esse ciclo certinho de alimentar, dormir bem, né, ter o contato aí com a vitamina D. Então, até porque, pessoal, a gente sabe hoje também que o intestino é considerado nosso segundo cérebro humano. É ele que produz 95% da nossa serotonina, tá? E o cérebro só 5%. Então, se a gente não tem uma dieta saudável, se a gente não dorme bem, então, às vezes quando as pessoas perguntam por que você acha que essa geração está tão mais deprimida, está tão mais doente, eu sempre relato isso. A gente está se alimentando mal, a gente dorme cada vez menos, a gente se cuida menos, a gente acaba não fazendo atividade física, a gente fica muito em smartphone, muito isolado, não tá ali tendo aquela questão social mais.
Então é algum dos fatores que pode levar à depressão. Tudo isso eu estou falando de uma depressão de dentro para fora. Nem falei ainda das questões psicológicas, emocionais, tem as questões ambientais também, tem a questão espiritual, que também é muito importante no tratamento e também na manutenção desse tratamento de depressão, tá? Então falei para vocês alguns fatores aí da depressão de dentro para fora. E é importante citar também pessoas, tá, que tiveram TDAH e não cuidaram na infância, até porque assim hoje que a gente está mais aderindo à questão da psiquiatria, questão da psicologia, né, tá tendo mais inteligência em saber que psicólogos e psiquiatras não são para pessoas que estão loucos, mas são para as pessoas que são inteligentes, que sabem e precisam cuidar dessa saúde, tanto a mental quanto a do corpo. Hoje a gente nem fala mais em saúde mental, a gente fala de saúde como um todo, porque saúde é o bem-estar bio, psico, social e espiritual. Se nós não tivermos essa corrente saudável, provavelmente a gente não tem saúde, tá? Então, a gente procura psiquiatra e psicólogo sempre, assim como a gente tem que procurar um clínico geral para fazer a manutenção. Então, quem procura psicólogo e psiquiatra não necessariamente está louco, mas não quer enlouquecer. Até porque, pessoal, muitas vezes os pacientes que eu atendo no meu consultório, eles vão porque adoeceram por conta das pessoas que acham que não estão doentes e adoecem o ambiente, tá? Então, depois a gente descarta aí o TDAH, essas coisas que não foram tratadas. Às vezes um tumor cerebral também pode levar a sintomas depressivos. Então é importante sempre procurar um especialista, tá? Lembrando que essa live aqui é psicoeducativa, não vai substituir uma consulta especializada. Mas eu acho importante, até porque uma das coisas que eu tenho pregado muito é a psicologia para todos, é a psiquiatria para todos. Eu sei que nem todos têm condições de às vezes passar num psiquiatra, um psicólogo, mas existem alguns profissionais que são mais acessíveis, porque pensa no próximo. Eu acredito que eu seja um desses, busco ser um desses. Quem nunca passou por um psicólogo, por exemplo, é só procurar o Centro Bezerra de Menezes, onde eles acolheram um projeto meu lá de plantão psicológico gratuito para atender a comunidade. Então, quem nunca passou, às vezes gostaria, depois de conversar aqui sobre depressão e suicídio, que nesse bate-papo nós estamos tendo, de identificar alguma coisa assim, procurar lá, se informar e às vezes até se cuidar, tá? Porque às vezes eu sempre costumo dizer para os meus pacientes, às vezes a gente está sobrevivendo e não vivendo. Viver é uma coisa, sobreviver é outra. Então é muito importante. Só prosseguindo com a questão sobre a depressão, tá? Aí depois que a gente descarta toda a questão de dentro para fora, a gente começa a falar de uma depressão de fora para dentro. Aí sim a gente vai considerar o quê? As perdas que o paciente teve, as frustrações, as decepções, os medos, as angústias, os traumas de infância. Por que a gente às vezes fala de trauma de infância? Porque o nosso cérebro, pessoal, ele não reconhece presente, passado, futuro. Ele não reconhece isso. Ele reconhece o quê? O momento. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes tem gente que sofre com feridas lá do passado. Por quê? Porque o cérebro ele reconhece como se fosse hoje. A hora que a gente lembra, no momento que a gente lembra é como se fosse hoje, a gente fica revivendo isso. Então muitos pacientes sofrem demais com essa questão, tá? Aí sim a gente fala dessas questões de fora, né? Traumas, medos, como eu citei. Também a gente tem que observar o seguinte, para vocês verem como o mundo, cada um na tua crença, mas Deus ele é bem amplo e tudo se completa. Quando a gente maltrata a natureza, automaticamente a natureza nos maltrata, né? Essas alterações de tempo, de ambiente, também influenciam muito nessa questão de depressão. Haja vista que países europeus têm mais problemas com depressão do que nós aqui, sul-americanos. Por conta do que? Por conta do sol, que tem vitamina D e tudo mais, tá? E as nossas dietas acabam por ser mais saudáveis, mas a gente tem maltratado a natureza, automaticamente a gente tem sofrido com o nosso tempo, né? Com a temperatura do ar. Uma hora tá frio, outra hora calor. Isso também influencia muito nessa questão da depressão. E aí, outros fatores que também podem levar à depressão, que às vezes um familiar meu foi diagnosticado com alguma doença, seja diabetes, ou às vezes eu mesmo fui diagnosticado com alguma diabetes, alguma coisa, a gente tem que mudar a alimentação, muda toda a vida, às vezes pode entrar em depressão e também desenvolver ansiedade, tá? Então, é muito importante a gente estar sempre observando isso, tá? Hoje nós sabemos que a depressão é uma doença que incapacita cerca de 10 a 15% da população ao ano, sendo 2 vezes maior em mulher, então cada 2 mulheres um homem, como eu disse para vocês, as mulheres geralmente têm
o fator biológico, mas também tem o social. Eu vou citar a questão do fator social. Geralmente as mulheres sofrem por quê? As mulheres têm que, quando casam, e até é interessante, saiu um estudo também há algumas semanas, que mulheres quando casam têm mais depressão e homens quando casam são mais felizes. Homens são mais tristes solteiros e mulheres mais felizes solteiras. Ou seja, a gente já começa a entender que homens deprimem as mulheres, infelizmente. Porque os homens acham que casam com a escrava, os homens acham que casam com a empregada, os homens acham que casam com qualquer outra coisa, mas não a esposa. Trata ela como se não tivesse essa questão, tá? De ser esposa, de ser companheira, ser cúmplice. Então as mulheres têm dupla jornada, tripla jornada e etc, etc. Então é um desses fatores que levam a mulher à depressão. O machismo, tá? E todos os outros fatores que levam a mulher a ter mais depressão do que os homens. Então é a questão biológica e a questão social. Hoje nós sabemos que uma mesma mulher, tá? Que trabalha no mesmo setor, muitas vezes até mais inteligente, até mais ágil que o homem, mas o homem recebe mais do que ela. Então, tudo isso é questão do nosso país, que tem essa questão do patriarcado, tá? Então, é muito importante a gente citar isso, tá? Deixa eu só refletir sobre essa pergunta do Dimas. Doutor, as pessoas que têm depressão e que em seu dia a dia vivem de certa forma sorrindo, pode ser uma bomba relógio? Ela pode ter efeitos maiores do que aqueles que vivem deprimidos? Com certeza, Dimas. Até porque às vezes a depressão, como eu disse para o pessoal agora no começo aí, nem sempre o depressivo ele é aquele que fica isolado, é aquele que fica triste, é aquele que não quer conversa com ninguém. Muito pelo contrário, às vezes o depressivo é aquele que quer estar sempre animado, está sempre convidando o pessoal, está sempre pronto para uma festa. E nem sempre essa pessoa está saudável, tá? Então, são uma bomba relógio sim. A gente lida com o ser humano e o ser humano sempre é uma bomba relógio. A gente é feito de circunstâncias. Então, às vezes a gente pode emitir comportamentos inesperados em situações diversas, né? Então, com certeza, sim, são umas bombas relógio, sim. Só complementando, por exemplo, a gente aqui, nós sabemos, a China também um dos fatores que levam as mulheres a se suicidar mais que homens é essa questão social, porque ela geralmente quando a mulher chinesa ela casa, ela assume as questões do marido e da família do marido ainda. Então, a gente está ainda na peleja disso ainda, está tentando adequar essas questões. Ainda mais adiante, pessoal, isso é muito importante citar também, quando a gente está falando de causas de depressão, né, e a gente tem que trazer alguns dados muito importantes. Um dado muito importante é o seguinte: pessoas que não diagnosticadas com depressão ou que não aceitam tratar a depressão, futuramente pode desenvolver, tem fatores de risco para desenvolver Alzheimer, diabetes, infarto do miocárdio, AVCs, o AVE. Então é muito importante que as pessoas procurem um profissional. Hoje também nós sabemos que, em média, uma pessoa que está sofrendo por depressão, ela leva cerca de 11 meses para procurar um médico. Depois desses 11 meses, o que eles fazem? O que nós normalmente fazemos, pessoas que sofrem de depressão? Depois desses 11 meses, geralmente eles levam mais 3 consultas médicas de clínico geral para depois procurar um especialista. Então, às vezes a pessoa só está num episódio depressivo, aí não procura um profissional. O que acontece? Vai desenvolver uma depressão crônica. Aí o tratamento que poderia só ser psicoterapia, aí já vai ser um tratamento mais complicado, mais complexo, tá? Vai ser tratamento às vezes com medicamento e tudo mais, tá? Então, pessoas não diagnosticadas ou que evitam procurar ajuda, vão ter esses fatores de risco, desenvolver Alzheimer, infarto do miocárdio, AVCs, os AVEs e diabetes também. Então, mais um motivo para vocês, para nós todos se conscientizarmos. É sempre bom lembrar, pessoal, uma pessoa depressiva não é frescura, é doença, tá? É doença tanto quanto um infarto, é doença tanto como uma fratura. É muito comum as pessoas que sofrem de depressão se sentirem muito estigmatizadas, se sentirem melindrosas, se sentirem isoladas, porque geralmente a gente tem aquele bordão, tal fulano tá com depressão, mas faz isso, faz aquilo. O depressivo é uma pessoa normal, como qualquer outra, só que está em sofrimento. Infelizmente a gente acaba julgando, e é todos nós, infelizmente.
Mas realmente é doença. Dizer para um depressivo, lembrando que depressão é uma doença bioquímica, a pessoa não tem controle sobre isso. Então dizer para um depressivo, vamos, tem que animar, tem que ir, você tem que ter vontade. Como dizer para uma pessoa ter vontade se o que nela, o que foi destruído foi a vontade? Então não tem como. É a mesma coisa se olhar para uma pessoa que está com crise de asma e dizer assim, vamos, respira o tanto de ar que tem aí. Não é bem por aí. Às vezes, quando você está numa crise de asma, não adianta, pode ter todo o ar do mundo, você não consegue respirar, tá? Então é importante as pessoas saberem disso. Eu gosto de destacar, porque é uma das brigas minhas. Como eu digo, briga no sentido assim, gostaria que as pessoas se conscientizassem, né, do quanto as pessoas sofrem. Até porque assim, tem pessoas que têm depressão, mas tem outros transtornos junto. O que é isso? A gente chama de comorbidade. Morbidade é doença. Comorbidade, mais de uma doença junto, tá? Às vezes a pessoa que tem transtorno de personalidade tem depressão, a pessoa que tem um transtorno ansioso tem depressão, a pessoa que tem transtorno de humor tem depressão. Então, dentro da psiquiatria, da psicologia, tem diversas coisas. Então, ao passo que a gente julga, ao passo que a gente fala, a gente tem que ter um pouquinho de propriedade. Caso contrário, dizer o seguinte para o depressivo, cara, busque ajuda, estamos aqui, estou aqui para o que precisar. Eu sei que às vezes ajudar essas pessoas, a gente fica, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas isso não adianta muito, tá? Porque, como eu disse para vocês, dizer para um depressivo, vamos, você tem que animar, é a mesma coisa que você dizer para uma pessoa que está com uma crise de asmática, falando, vamos, respira, tem bastante ar aí, tá? Eu vou tentar responder mais uma pergunta aqui, eu acho que da Thaís Cassinelli. A depressão é o maior enganador do que estão ao redor. O depressivo engana mais a todos que a si mesmo. Ótima live, Agnes. Muito obrigado, Thaís. É isso mesmo, essa é uma boa definição para que você colocou sobre a depressão. Realmente é isso. Às vezes tem muita gente que está sofrendo depressão, mas não quer incomodar justamente porque também não quer deixar as pessoas mal. Então elas começam a parecer que estão super bem sempre, mas nem sempre, tá? A outra pergunta é da Danúbia Bittencourt. Você atende adolescente no instituto? Não. Eu nunca atendi no instituto, mas eu tenho um plantão psicológico, tá? No qual eu atendo gratuitamente lá no Bezerra de Menezes. Eles cederam um espaço lá, lembrando que não tem nada a ver com religião. Eles cederam um espaço lá e eu estou utilizando o espaço que eles cederam de muito bom grado, né? O Wellington, presidente lá, e o pessoal da casa lá, tá? Então, pessoal, eu espero estar esclarecendo algumas questões para vocês aqui, tá? Que é muito importante a gente compreender sobre a depressão. Lembrando, tanto eu quanto você, quanto qualquer um pode sofrer da depressão. Até porque hoje nós somos aproximadamente quase 500 milhões de pessoas sofrendo com esse transtorno. Por exemplo, vocês acreditariam se eu dissesse que eu sofro de depressão, já tenho 2 anos, eu faço tratamento, tá? E falando em tratamento, tá? Gostaria de falar então um pouquinho sobre como tratar a depressão, tá? Primeira coisa, eu não preciso ser psicólogo, psiquiatra, não preciso ser nada de importante. Eu preciso ser humano, eu preciso ouvir a pessoa. Tudo que um depressivo precisa, às vezes, é que você fique perto e às vezes é que você ouça ele sem julgamento, tá? Que muitas vezes a gente tende a, de novo, nessa ânsia de querer ajudar, a gente acaba atrapalhando, porque acaba julgando, tá? Porque o depressivo, se você começa a dizer para ele assim, vai, você tem que ter força, né? Ele começa a se sentir culpado. E uma das coisas que eu vejo muito no meu consultório, os depressivos sentem muita culpa. Até mesmo antes de falar do tratamento, eu gostaria de falar um pouquinho dos sintomas. Mas o depressivo, as pessoas que sofrem de depressão sentem muita culpa. Por quê? Às vezes eles se comparam, cara, eu tô com a minha vida boa, não sei porque eu tô assim, as pessoas estão com câncer lá no hospital do câncer. Depressão é doença tanto quanto o câncer. Hoje a depressão mata mais do que o câncer, para as pessoas terem ideia, tá? Então, depressão é doença tanto quanto o câncer. A gente tende a imaginar que doença é só aquilo que a gente pode ver, uma fratura, um infarto, outras questões. As doenças crônicas a gente às vezes não respeita muito, né? Muita gente acaba tendo problemas e complicações com doenças crônicas, por exemplo, a diabetes. Muita gente não faz o tratamento correto, porque é uma doença abstrata, a gente não enxerga, né? Só quando começa a aparecer algumas fissuras, aí sim, mas é muito raro. Então, alguns sintomas da depressão.
As pessoas podem apresentar fadiga, sensação de peso nas partes do corpo, às vezes na testa, às vezes nos ombros, às vezes acha que está com chumbo nas canelas, que a gente fala, né? Que sente a sensação de que as canelas estão pesadas, irritabilidade, explosão, insônia, alteração de sono, né? Às vezes as pessoas dormem e acordam muito durante a noite, ou quase não dormem, ou às vezes demora para pegar no sono, ou às vezes o contrário, as pessoas querem dormir muito. Às vezes a pessoa também apresenta alterações no apetite, tá? Muita gente tem alteração no apetite, não quer comer tanto, ou às vezes começa a querer comer demais, comer muito doce. Então, são alguns dos sintomas da depressão, né? Bem como outros, às vezes dor de estômago, disfunção gastrointestinal, às vezes diarreia, constipação. Algumas pessoas apresentam até queda de cabelo, perda de peso ou ganho de peso, tá? Então, tudo isso pode ser sintoma depressivo. Se você tem alguma dessas coisas que eu citei, é bom procurar um profissional, né? Às vezes a gente fica muito irritado, muito desanimado, isso não é normal, tá? E às vezes a gente fica muito triste, tá bom? Não é normal, tem que procurar um profissional, tá? Dimas perguntou: fator social e autoconfiança elevam o risco a atitudes inesperadas, caso do suicídio? Sim, com certeza, né? Eu já pude ter contato com adolescentes, por exemplo, que às vezes foram expostos na internet, que é um fator social, né? Ou passou uma vergonha, alguma coisa, e foi a um ato de suicídio, né? Que achou que seria a melhor solução. Mas provavelmente cerca de 96% das pessoas que morrem por suicídio estão com algum transtorno mental, tá? Então, se as pessoas vão a esse ato de suicídio, provavelmente ela tinha algum transtorno mental que ela não cuidou, tá? Que pode tratar a depressão? A gente tem vários tipos de tratamento, dentre eles atividade física, meia hora de caminhada por dia, tá? Atividade física, quando eu falo atividade física, pessoal, é aquilo que a pessoa gosta. Não adianta também mandar a pessoa não adianta mandar o paciente para uma academia se ele não gosta. Atividade física, de repente, ele gosta de pescar, ele gosta de correr. Atividade física que traga prazer, né? Treinamentos físicos, atividades de lazer, boas músicas, boas leituras. A gente, quando está depressivo, geralmente a gente quer ouvir música triste, evitar esse tipo de coisa. É mais ou menos aquela pessoa que perde a pessoa amada, aí começa a querer só ouvir músicas assim, né, de sofrência. Então evitar esse tipo de coisa também ajuda. Bons vínculos, sair com os amigos, procurar às vezes passear com esses amigos, conversar, conhecer coisas novas, viajar quem puder, tá? Ficar contemplando às vezes a natureza, tá? Aí também tem a questão da psicoterapia, tem psicoterapias individuais e grupais, eu atendo individual, tá? Gosto muito da terapia individual, mas a grupal também traz alguns benefícios. Claro que a gente tem que avaliar a situação para encaminhar para um ou para outro. A questão da psiquiatria, tá? Muitos pacientes, as pessoas, a medicalização, eu gostaria aqui também de quebrar mais um paradigma, né? Quebrar mais um mito. Antidepressivo não vicia, tá? Dentro da psiquiatria, dentro da psicofarmacologia, a gente sabe que existem vários tipos de medicamento. Apesar do nome ser antidepressivo, o antidepressivo ele trata enxaqueca, ele trata às vezes fibromialgia, trata outras doenças, né? Que não a depressão, trata ansiedade, ajuda a estabilizar o humor. Então, os antidepressivos, inibidor de recaptação de serotonina, quais são esses medicamentos? Geralmente sertralina, fluoxetina, paroxetina, fluvoxamina, venlafaxina. Esses medicamentos não viciam, tá? As pessoas acham que viciam, mas não viciam. É mito isso. O que vicia geralmente é quando a gente está assustado, apavorado, geralmente a gente procura atendimento, às vezes é o clínico geral, às vezes ele não tem uma mão muito boa, ele vai inserir lá o Rivotril, o diazepam, até porque o paciente às vezes chega em crise lá, principalmente ataque de pânico. Não que não devam ser utilizados esses medicamentos, mas tem que ter uma certa cautela, porque, de novo, Rivotril, diazepam, alprazolam, esses medicamentos causam tolerância e também tem alto risco de vício, pode levar ao vício. Então, antidepressivo não vicia, o que vicia às vezes são os ansiolíticos, benzodiazepínicos, barbitúricos, entre outros. Então, de novo, se você procurar um bom profissional, você vai saber dessas coisas, e a gente precisa quebrar esse mito, porque muitas vezes as pessoas falam, não vou no psiquiatra, não vou no psicólogo não, que é pra louco, e chega lá e vai me dar um remédio para dormir. Nem todos os antidepressivos dão sono, tá? Geralmente são os tranquilizantes, que é o Rivotril, de novo, o alprazolam, o diazepam.
Alguns dão, mas é num período de 15 dias, tá? Por que 15 dias? Geralmente, a gente chama isso de farmacogenética, que é o que? É como o medicamento interage no nosso corpo. E tem, na verdade, a farmacogenética é como o corpo nosso responde ao medicamento. E tem a farmacodinâmica, que é como o medicamento interage no corpo. Então, se a gente passa num bom profissional, a gente vai saber um pouco disso, tá? Geralmente, a gente tem ali nos primeiros 15 dias um desconforto, porque está ajustando, é a farmacogenética ali do medicamento ajustando no teu organismo. Mas nada que vai se prolongar. Você vai tomar o medicamento e logo vai ter os benefícios. Ah, Guilherme, mas então, deixa eu falar. Alguns medicamentos não deram certo. Pode acontecer sim, pessoal. Pode acontecer sim. Alguns medicamentos dão errado, mas a gente tem outros tipos de medicamento. Mas, Agnes, às vezes eu paro de tomar um antidepressivo e eu passo mal. Aí a gente chama isso de síndrome de descontinuação, tá? Imagina que você inundou ali e de repente você cortou. Aí é da síndrome de descontinuação, mas não é dependência isso, é diferente, tá? Por isso é importante estar sempre acompanhado de um profissional. A espiritualidade também é muito importante. Eu tenho observado e tem vários estudos que a questão da espiritualidade, a questão da pessoa ter a fé na sua religião, na sua doutrina, essa esperança na vida, isso também é um fator protetivo. Questões como bons vínculos, uma namorada ou um namorado de bom vínculo, porque se for mau vínculo aí não adianta muito. A família, se tiver bons vínculos, bons amigos, tudo isso é fator protetivo, né, sobre a ansiedade e a depressão e outros transtornos mentais, tá? Pessoal, é basicamente isso, tá? Eu vou abrir agora para algumas perguntas, quem ainda estiver acompanhando aí, tá? Se tiver algumas perguntas, estou aberto agora para respondê-las, tá? Qualquer pergunta que fizerem, eu vou fazer o máximo aí para responder da melhor forma possível para vocês, tá? Quem está nos acompanhando, agradeço, tá? Numa noite de quarta-feira você está acompanhando aqui. Pretendo fazer mais vídeos, lives assim para explicar sobre os transtornos mentais de novo, porque minha ideia é levar a psicologia para todos, tá? Para todos mesmo. De novo, de uma forma psicoeducativa, para que as pessoas possam se informar e se cuidarem. E repetindo aquela frase que eu disse no início, tem gente que está sobrevivendo ao invés de viver. A gente precisa aprender a viver ao invés de sobreviver, tá? Tô aberto para as perguntas, caso alguém tenha alguma pergunta aí, tá? Também, se vocês quiserem deixar alguma sugestão de algum tema que às vezes vocês gostariam de falar, tá? Hoje a gente vê diversos lugares aí, né, questões sobre alguns transtornos mentais, né, e algumas dúvidas. A gente vê que tem aumentado os índices de transtornos mentais. Então, também se quiserem deixar alguma sugestão aí, tá? E fizer alguma pergunta, tô aberto para essa questão, tá bom? E enfatizar também que hoje aqui em Pitangueiras eu tenho plantão psicológico, tá? Onde atendo gratuitamente as pessoas que têm necessidade, tá bom? Deixa eu responder a pergunta do Dimas aqui. A saúde tratada pelo poder público oferece especialidades para este atendimento? Recursos que podem ajudar o tratamento? Tipo de interação do paciente são oferecidas? Quais são essas opções? Tá. Toda cidade hoje, assim, que tem um número considerável de habitantes, tem que ter um centro de... tem que ter o CAPS, Centro de Psicossocial, Centro de Atenção Psicossocial. Infelizmente, Pitangueiras hoje não está legal não, apesar dos dados serem um pouco equivocados. Aqui em Pitangueiras hoje, quem está ouvindo aí, quem está acompanhando, pode observar e tem algumas questões que podem trazer aqui. O CAP geralmente manda as pessoas para grupo, nem todos os pacientes necessitam ou é indicado grupo. Então, infelizmente, não temos hoje oferecido, não só em Pitangueiras, mas a nível nacional. Um dos motivos que levam as pessoas à depressão e até mesmo ao suicídio é a falta de apoio e tratamento, tá? Na questão da rede pública. Então,
não tem muita opção não, mas lá no CAPS tem, e os UBS também tem, não sei como é que tá isso hoje aqui em Pitangueiras, mas deveriam ou tem psicólogos também lá, tá? Psicólogos e psiquiatras, essas são as opções que tem lá, além de profissionais da TO, até mesmo fonoaudiologia, tá? Natália, existe um prazo em que pode se respirar aliviado quando a pessoa fica com um período sem crise depressiva? Natália Carvalho, às vezes sim, porque a depressão tem um tipo de depressões, como eu disse para você. Por exemplo, a pessoa que às vezes ela tem uma depressão recorrente, pode ser que em alguns períodos ela consegue viver tranquilamente se ela vem fazendo o tratamento corretamente. Então dá para dar uma respirada assim, mas sempre ficar de olho, tá? E jamais deixar de fazer a manutenção. Dejanira, boa noite, muito boa noite, tá? Muito boa noite, Dejanira. Pessoal, alguém mais tem alguma pergunta? Não precisa ter vergonha, eu vou fazer o máximo para responder caso precisem ou necessitem, tá? Como eu disse para vocês, é importante enfatizar, tá? Fator de proteção. Hoje nós sabemos que de cada 10 suicídios, é muito importante citar isso, cada 10 suicídios, 9 desses suicídios poderiam ser evitados se a gente tiver uma boa informação, se a gente tiver uma boa rede de apoio. Outro detalhe, aqui em Pitangueiras eu estou há algum tempo lutando para trazer o posto CVV, tá? CVV é o posto onde a gente, vocês ligam 188, lá tem pessoas qualificadas prontamente para estar atendendo vocês em caso de tentativa de suicídio, ou risco de suicídio, algum desespero, alguma coisa que a gente precisa compartilhar. Lembrando que hoje quem está apoiando esse projeto junto comigo é o Dr. Henrique, o Dr. Marcos, pediatra, o Dr. Maurício, tá? A doutora Eleusa e o Antônio também, que são pessoas que recusam aí, elogios, né? São pessoas extraordinárias, além disso eles têm a AVCC, que eu também faço parte, tá? Bom, pessoal, basicamente é isso, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão e não deu para ser respondido, é só assistir aí a live que vai ficar aí disponível para vocês durante a minha timeline aí, né? Minha timeline. E vocês veem lá qualquer dúvida, tá? Eu vou estar terminando por aqui. Agradeço a todos que acompanharam a live até agora. E vou dar alguns segundos, se alguém tiver mais alguma pergunta, pode fazer. Mas após isso eu vou estar encerrando. E vou tentar me programar para estar sempre fazendo essas lives, esclarecendo algumas dúvidas das pessoas que têm dúvidas na questão de depressão, suicídio, ansiedade, dentre outros transtornos, tá? Um outro transtorno que também gostaria de estar falando com vocês é o toque. Tem bastante gente que sofre com essa questão, tá bom? No mais, agradecer a vocês, um forte abraço, já vou me despedindo aqui. Que cada um possa ser iluminado de acordo com sua crença, de acordo com Deus que cultua, tá? Que vocês possam ter saúde e paz e disseminar essa questão e a gente lutar junto contra a psicofobia, né? Que é o medo de passar no psiquiatra, no psicólogo ou o preconceito de passar nesses profissionais. A gente é um profissional como qualquer outro, tá? Que visa a qualidade de vida das pessoas. Muito obrigado, tenham uma boa noite, tá? Fiquem com Deus, forte abraço. Só respondendo aí uma última pergunta que parece que é do Dimas. Quem busca por apoio, como e onde encontrar, tá? De novo, tem o plantão psicológico no Bezerra de Menezes lá, ao qual eu dou atendimento de sexta-feira, das 8h30 da manhã às 11h. Às vezes as pessoas não querem agendar, e lá é assim mesmo. Chegou o plantão psicológico, é mais ou menos como um plantão médico. Chegou lá, é atendido, por ordem de chegada, tá? Tem os CAPs, tá? Tem os UBS, tem também a Santa Casa, então onde procurar nesses acessos aí. Além dos consultórios particulares, os nossos colegas psicólogos que tem aqui em Pitangueiras e também psiquiatras, tá bom? Forte abraço, um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.